Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares, e louvado o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, reflexão e oração, profetizando todos os dias que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128. E não desiste não, minha irmã. Não desiste não. Talvez a sua casa deve estar igual esse tempo aqui, ó. Tem dia que tá sol, tem dia que tá frio. Teve uma hora aqui que tava um calor insuportável. Agora já tá vento aqui, ó. As bananeiras aqui da minha casa aqui tá agitando. Tá pra lá, tá pra cá, parece até que vai chover. Às vezes na sua casa tá assim, uma mudança que você fala assim, irmã, quando eu acho que vai melhorar, parece que piora. Mas não desista não, minha querida. Não desista não. É assim com todos nós. Mas a palavra diz que o nosso Deus não cochila e nem dorme. Não cochila nem dorme o guarda de Israel. E Jesus nos ensinou a orar sem cessar, sem jamais esmorecer. Então nós temos que ser insistentes na oração. Insistentes em profetizar. Tem hora que nós temos que tomar medidas cautelares dentro da nossa casa. Tem hora que nós temos que ser firmes, posicionados com algumas pessoas. Às vezes até cortá-las da nossa vida, mas não do propósito de Deus. Não deixar de orar por elas, não deixar de profetizar vida sobre elas. E a vida é Cristo Jesus. Nós sabemos muito bem que não existe vida fora de Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Então nós temos que profetizar, orar, declarar e perdoar. Não importa a ofensa que você sofreu ontem. Eu estou falando isso para mim. Não importa a ofensa que sofremos no dia de ontem. Nós temos que perdoar em nome do Senhor Jesus e seguir em frente. Porque quando perdoamos, nos tornamos cada vez mais forte em relação àquilo que o outro nos fez. Amém? Então, vamos agradecer ao Senhor por esse dia e vamos continuar. Para você que não me conhece, meu nome é Giovana Cristina. Eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família todos os dias. E além de tudo, despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados. Às vezes você está orando para um irmão ser curado de câncer e o Senhor está libertando o seu filho, minha irmã. Então essa oração aqui é uma oração de concordância. Cada amém que você fala comigo, você está concordando com as orações que são feitas aqui. E que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E todos nós somos justificados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Amém? É o que diz em Tiago 5,16. Então é essa fé que eu quero despertar em você todos os dias. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, começando hoje a nossa semana de estudo, né? Porque ontem foi Shabat, ontem nós descansamos para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque quando você descansa no Shabat, você está dizendo, Deus, eu reconheço que eu não sou dona de nada e que eu estou aqui para obedecer ao Senhor, para fazer a tua vontade e não para que o Senhor faça a minha vontade. Assim como a terra tem que obedecer a tua vontade, toda a criação, eu também obedeço a tua vontade. Está bem? É isso que você diz para o Senhor quando você descansa no Shabat. Entendeu? Então hoje o nosso estudo é do versículo 21 ao versículo 24 do capítulo 22 do livro do Êxodo. Então quando eu me posiciono aqui para esse estudo, dê o seu like, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, mas coloque o seu nome aí no caderno, no Relógio Mundial de Oração, nos comentários, para que eu veja e as intercessoras também vejam o seu nome e coloquemos no nosso caderno de oração. Amém? Bem, e o versículo 21, ele começa nos trazendo uma advertência. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. E o versículo 22 continua. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada,
Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Bem, aqui no versículo 20, segundo os comentaristas da Torá, este versículo está falando sobre prosélito, mas pode também estar falando sobre o prosélito, na verdade, é o novo convertido ao judaísmo, tá? Mas pode estar falando também sobre o estrangeiro, tá? Que é aquela pessoa que está fora da sua terra e fora do seu convívio familiar. E veja que o texto no hebraico diz: não o fraudareis e não o oprimireis, tá? Que significa não enganar com palavras como roubar ou exercer pressão econômica sobre eles. Mas entenda que, embora a Torá proíba que venhamos oprimir a qualquer ser humano, aqui a Torá procurou dar ênfase à classe de pessoas que eram mais vulneráveis naquela época, que eram os estrangeiros, os peregrinos, as viúvas e os órfãos. Pois veja que eles não tinham ninguém que os defendesse. Os peregrinos, no caso os estrangeiros, é porque eles estavam fora da sua terra natal, fora da família. E a viúva porque ela não tinha um marido que a defendesse. E o órfão porque ele não tinha pai, não tinha. Porque se eles tivessem, claro que o pai defende os seus filhos. É claro que o marido tem que defender a esposa, não é? E quando a gente está dentro da nossa terra, nós estamos protegidos das leis do nosso país, nós estamos protegidos pela nossa família, não é? Então, por isso que o Senhor falou: não oprima, não oprima. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que no versículo 23, o Senhor diz que se a viúva e o órfão clamasse a ele por causa da opressão que eles estivessem sofrendo, então o Senhor mataria este opressor, deixando então a mulher dele viúva e o filho dele órfão. Então veja que aqui o Senhor promete uma inversão de posição, não é mesmo? Porque Deus é o doador da vida, não é? O Senhor é o doador da vida, é o único que pode dar e o único que pode te tirar. Então, se aquela mulher estava viúva e se aquela criança estava órfã, é porque Deus assim decidiu. Então, se uma pessoa foi lá e oprimiu aquela viúva e oprimiu aquele órfão, ele tinha esse direito de oprimir alguém que Deus já foi lá e deixou eles naquela condição? Não. Então Deus promete fazer uma inversão de posição. Entendeu? Então, o temor do Senhor, ele nos leva sempre a entender, a carregar conosco, que só o Senhor é que tem poder absoluto para fazer na nossa vida e no mundo inteiro essa inversão de posição. Ah, irmã, mas que culpa tem essa viúva desse homem que era opressor e esses filhos desse homem que era opressor? Não, eles não têm culpa nenhuma. Deus é que cuida da viúva e do órfão. Eles não iam ser prejudicados porque o marido morreu, não. Quem ia ser prejudicado é esse homem que perdeu a vida. Ele foi tirado, ele era um homem mau. Um homem que oprime uma viúva e que oprime um órfão é um homem mau. Um homem mau, ele não merecia viver. Ah, mas a mulher dele ia ficar desamparada? Não. Deus mesmo ia cuidar dela. Deus é juiz das viúvas e o pai dos órfãos. Mas eu quero que você entenda, minha irmã e meu irmão, que o Senhor é o único que tem poder mesmo para fazer essa inversão de posição. Os homens não. Os homens, eles têm poder para inverter os valores o tempo todo. Os valores estão invertidos. Não sei se você já conversou com uma pessoa com os valores todos invertidos. Aquilo que é certo para ela é errado. Aquilo que é errado para ela é que é certo. É horrível conversar com pessoas assim. Horrível. Eu mesmo, pessoas assim, com os valores invertidos, eu corto da minha vida. Eu corto, porque são pessoas que me dói a cabeça. Eu falo, me dói a cabeça, Jesus. Você vai conversar com a pessoa tem os valores todos distorcidos, todos invertidos. E pode ser gente da minha família que eu corto, eu não tenho.
Você precisa conversar com pessoas que têm valores corretos, posicionamentos corretos, que sabem o que é moral, o que é lei, o que é certo, o que é errado. Pessoas com valores investidos, não traga para dentro da sua vida, não traga para dentro da sua casa. Não traga. Não traga, porque vai distorcer seus filhos, vai distorcer sua casa, vai distorcer seu marido, vai distorcer tudo. Se você trouxer, você vai trazer confusão para sua família. Basta você conversar com uma pessoa que você vai saber o que ela pensa. E se os valores dela forem investidos, não traga para dentro da sua vida, não traga para sua casa. Não fica rindo, falando, a pessoa é doida, né? Essa pessoa é tão engraçada. Não traga para sua vida, minha irmã. Não traga para sua vida, meu irmão. Não traga, que é destruição, né? E outra coisa que o ser humano também faz muito é inverter os papéis. Quantos maridos que estão por aí querendo tomar o lugar da esposa dentro do lar? E quantas esposas estão querendo tomar o lugar do marido dentro do lar? Isso é inversão de papéis. E até mesmo quantos filhos estão querendo tomar o lugar dos pais na família, dentro do lar? Tem filhos dentro da família que é eles que mandam. É eles que mandam nos pais. Isso se chama inversão de papéis. E nós estamos experimentando isso no mundo. Uma inversão de papéis, não é? E tem também a inversão também das famílias. Está acontecendo muita inversão de famílias. E o governo também está querendo entrar nas famílias e decidir o que você faz dentro da sua casa. Não, minha irmã. Você, dentro da sua casa, você é autoridade. É você que decide como você cria os seus filhos. Não é? E se você quer passar para os seus filhos a lei de Deus, você tem que ser forte. Você tem que criar os seus filhos no temor do Senhor. E de governo nenhum tem que dizer como você vai criar seus filhos, não. Se você respeita a lei de Deus, você tem que criar seus filhos no temor de Deus. Entendeu? Não pode deixar acontecer a inversão de papéis, não. Porque os homens, eles gostam de inverter valores e depois inverter os papéis. Mas o nosso Deus é o único que pode inverter as posições. O nosso Deus, ele é o único, Deus das maravilhas. O nosso Deus é o único que ele pode fazer com que um escravo se torne governador. Ele é o único que pode fazer com que alguém saia do lixo para se sentar ao lado de príncipes. Ele é o único. Ele é o único que pode fazer com que um rei saia do trono, com que um rei seja destituído de um trono. Mas ele também é o único que pode fazer com que um perseguido, com que um jovem perseguido se assente no trono de uma grande nação. Ele fez isso com Davi. Ele fez com que um rapaz saísse da prisão e se tornasse governador do Egito. Ele fez isso com José, gente. O nosso Deus, ele é poderoso. E esse mesmo Deus que pode inverter posições, ele não quer que nós venhamos oprimir ninguém. Porque aquela pessoa que você está oprimindo hoje, você pode mudar de posição com você. Se uma pessoa te deve e você vai lá e oprime aquela pessoa, muda a posição, você que se torna o devedor. Não pode. Vocês têm que saberem conversar. Se você humilha uma pessoa, se a pessoa está doente, você chama uma pessoa de vagabundo porque não está querendo trabalhar, a pessoa está doente, mas você está chamando a pessoa de vagabundo. A palavra é essa. Ele não gosta de trabalhar, não, de preguiçoso, preguiçosa. Deus inverte aquela posição, você se torna o doente no lugar dela. E ela amanhã se torna um grande empresário, uma grande empresária, e vai sustentar você que está doente. Minha irmã, meu irmão, não traga pecado para a sua vida com a sua língua. Não traga. Se arrepende enquanto há tempo. O nosso Deus é o único que pode inverter posições. Nós não estamos aqui para oprimir, para esmagar, para humilhar ninguém, para causar medo, terror. Eu peguei todas as palavras do hebraico ali, que são usadas para a palavra opressão, e é causar medo, fazer pressão para a pessoa te pagar ou trabalhar para você, é enganar. Nós não podemos fazer isso.
Nós não podemos, o nosso Deus não quer. Nós não podemos, é o estrangeiro, é aquele que está afastado da sua família, do seu convívio. Meu irmão, às vezes você quer até xingar uma pessoa, xingar mesmo, às vezes você quer até acertar as contas com uma pessoa, falar alguma coisa com a pessoa, ter uma DR com uma pessoa, discutir uma relação com uma pessoa, mas faça isso quando você estiver dentro da casa dela, seja corajosa, mas não faça isso quando ela estiver dentro da sua casa, não maltrate, porque qualquer pessoa que estiver dentro da sua casa, ela está como estrangeiro. Ela está fora do convívio dela, ela está fora da família dela. Não faça isto, porque o Senhor está de olho em nós. O Senhor está de olho em nós o tempo todo. O tempo todo. Entendeu? Aquela pessoa ali não tem como se defender. Não tem como se defender. Então, nós temos que pensar muito isso. Nós não podemos oprimir, nós não podemos esmagar, humilhar ninguém, causar terror em ninguém, medo, pânico, ameaças. Não podemos fazer isso, né? Eu sei que às vezes nós somos colocados em situações que por fim a gente fala assim, ó, chega, eu já estou aguentando muito tempo, muitas coisas. Mas nós temos que ter um tempo de chegar, pedir perdão, falar, Senhor, me perdoa. E eu vou criar meios para que isso não aconteça mais. Para que isso não aconteça mais, porque o Senhor não gosta. O Senhor não gosta. Não é da tua vontade. Eu não posso ficar mal com o Senhor. Porque tudo é o Senhor, minha irmã. É o Senhor primeiro. Quando Davi pecou, quando ele matou Urias, primeiro ele falou assim, eu pequei contra ti somente. É a ti somente. Tudo que nós fazemos contra os nossos semelhantes, na verdade, é contra o Senhor que nós fazemos. É contra o Senhor que nós fazemos. E o Senhor, Ele olha para o nosso coração o tempo todo. Entendeu? E nós não fomos chamados para oprimir ninguém. É claro que nós não fomos chamados para ser oprimidos, mas nós também não fomos chamados para oprimir ninguém. E às vezes, sim, nós estamos sendo oprimidos, e aí nós fazemos aquele desabafo do Senhor, estou cansada de tanta opressão. E às vezes por causa desse cansaço você acabou se derramando de tanto cansaço. Mas temos que tomar medidas para que a gente não venha oprimir ninguém. Que aquilo que o outro faz conosco nós não podemos fazer com as pessoas, nós não podemos devolver. Amém? Tá? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos começando a nossa semana e vamos pedir uma semana abençoada em nome do Senhor. Uma semana de paz, uma semana de cura em nome do Senhor Jesus. Uma semana de cura pelo sobrenatural de Deus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, juntamente, Senhor, com todos esses meus irmãos que estão com o nome aqui nesse caderno. Te louvo, Pai querido, te peço perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, por todos os pecados de opressão que nós cometemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, e declaramos, Pai, como igreja, que perdoamos todos aqueles que nos oprimiram, Pai, e que nos oprime, Pai, em nome do Senhor Jesus. Perdoamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e declaramos que eles não sabem o que eles estão fazendo, Pai querido, eles não sabem. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, queremos ser livres na Tua presença, Pai querido. Queremos ser livres, Pai, e queremos continuar orando, Pai, orando sem cessar, Pai querido. Mas hoje nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha curar. Nós estamos começando uma semana hoje, Pai querido, e pedimos ao Senhor que venha curar, Pai, esse Senhor, esse irmão querido, Pai, que está internado ali, Pai, nessa Santa Casa de Misericórdia, Pai. Essa Santa Casa carrega o Teu nome, misericórdia, Pai querido. Tem de misericórdia dele, Pai. Você sabe como a vida dele é preciosa para nós, Pai querido. Tem de misericórdia, cura ele, Pai. Eu sei que ele já está idoso, Pai, e tudo, Pai querido, mas eu sei que se o Senhor quiser, Pai querido, ele pode chegar aos 100 anos, Pai, com saúde, com longevidade, Pai, com mais vitalidade. Ele gosta tanto de fazer a Tua obra, Pai, tão feliz ali, Pai querido. Oh, Pai, tem de misericórdia desse irmão querido, Pai.
Tende piedade, Pai, tende piedade da tua igreja, Pai, tende piedade da nossa equipe ali, Pai, em nome do Senhor Jesus, tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, tende misericórdia da esposa dele, dos netos, Pai, em nome do Senhor Jesus, dos filhos, Pai, tende misericórdia em nome do Senhor Jesus e cura, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Faz o teu milagre, Pai. Eu estou pedindo ao Senhor pelo milagre. De que súria, de anástiris, de mianaxúria, de iopá que de anástiris. Tu és o Deus das maravilhas, Paizinho. Tu és o Deus das maravilhas. Pai querido, cura, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Cura também esse irmão que vai fazer ali a cirurgia, Pai, da diabetes, Pai. Infelizmente teve a complicação, Pai. Nós estávamos aqui tanto orando por ele, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Age no emocional, prepara ele para essa cirurgia em nome do Senhor Jesus, Pai. Ele teve melhoras, mas não teve a cura. Use esses médicos, Pai, em favor dele. Que não sejam esses médicos, mas que seja o próprio Senhor, o teu tomado, Senhor, seja esses médicos tomados pelo teu Espírito Santo, envolvidos pelo teu Espírito Santo, para que essa cirurgia ocorra tudo bem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tende misericórdia dele, Pai. Tende misericórdia dessa esposa, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, que toda obra de macumbaria, de bruxaria caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas, Pai. Em nome santo de Jesus. Deus querido, tende misericórdia, Pai. Tende misericórdia desse meu parentela que ainda está ali lutando contra o AVC. Esse homem sofreu mais um ataque cardíaco, Pai, mas a vida dele ainda está preservada. Eu sei que o Senhor tem propósitos, Pai. Eu sei que o Senhor tem propósito, porque se o Senhor não tivesse propósito, Pai, o Senhor já o teria levado, Pai. O Senhor já o teria levado. Tende misericórdia, Pai, de todos que estão clamando. Tende misericórdia da tua igreja que está orando, Pai. Tende misericórdia em nome de Yeshua HaMashiach. Pai querido, tende misericórdia de todos esses que estão lutando contra essas enfermidades, Pai, contra esse lúpus, Pai, contra essa diabetes, Pai, contra a fibromialgia, Pai, contra essa calcificação da carótida, contra esses cânceres, Pai. Tende misericórdia, nos dê ossos saudáveis, sangue saudável, células saudáveis, Pai. Tende misericórdia, regenera todos os órgãos do nosso corpo. O Senhor é o Deus que ressuscitou Lázaro, Pai. Tende misericórdia, Pai. Faz esse coração bater novamente, Pai. Tende misericórdia, Pai. Que os seus olhos percorram todo o hospital, Pai, em nome do Senhor Jesus. E livre essas pessoas, Pai. Livre da morte, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que possamos viver 100 anos com saúde, com lucidez. Nos livra de toda Alzheimer, Pai, de toda raiz de esquecimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas nos cura, Espírito Santo, nos cura de toda amargura. Nos ensina sempre o caminho do perdão, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nos perdoa se nós oprimimos pessoas, Pai, se nós fomos os opressores do dia de ontem. Tenha misericórdia, assim como nós perdoamos aqueles que nos oprimiram, em nome de Yeshua HaMashiach. Tende misericórdia, Deus, e nos cura, nos sara. Tu és o Deus que nos sara, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe a nação de Israel. Tenha misericórdia, Pai. Envia para lá miríades de anjos, Pai. Abençoe os nossos pastores, nossos mestres, nossos líderes. Abençoe todos aqueles que oram pela nação de Israel. Que sejam prósperos, que sejam bem-sucedidos, Pai. Que hajam paz nos nossos lares, Pai. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda a nação de Israel com miríades de anjos, assim como o Senhor deve guardar também a nossa casa, Pai, em nome do Senhor Jesus, com miríades de anjos. Pai, nos livra, Senhor, de catástrofe, Pai, de desastres, de todos os fenômenos destrutivos da natureza, Pai. Que essas chuvas que virão, que sejam chuvas, Pai, serôdias, Pai, chuvas tranquilas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Livra a nossa nação de todo desastre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos livra, dê ordem a teus anjos ao nosso respeito, ao respeito dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres, de todos os missionários, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não deixe faltar recursos financeiros para eles, nem no campo, neles estando no campo, nem fora do campo. Senhor, prospere todas as pessoas que estão com o nome nesse caderno, Pai. Não deixa haver desempregados aqui, não deixa vir aqui nenhuma pessoa sem fonte de sustento, Pai. Tende misericórdia, Pai. Abençoe essas vidas com prosperidade, Pai. Que todos aqui possam ser prósperos, Pai, ricos e abastados, Pai, para serem dizimistas fiéis da sua casa, ofertantes, Pai.
e sustentadores de profetas e de missionários, Pai, para que a sua obra cresça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai, das minhas irmãs, dos meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora. Hoje a palavra foi para eles, Pai. Não maltratemos os estrangeiros, que eles sejam cada vez mais abençoados em terras estranhas, Pai, para a tua glória, para o teu louvor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que eles encontrem favor, Pai, em todos, até mesmo naqueles que os perseguem, que eles encontrem favor, que todo espírito de inveja contra a vida deles, Pai, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, aquele que pode todas as coisas e ninguém vai impedir eles de conquistar em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que o Senhor levante cada vez mais, Pai, intercessores, Pai, para esse relógio mundial de oração e para todos os ministérios de intercessão que existe, Pai, e que esses ministérios prevaleçam para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai, que prevaleça, nos abençoe como intercessores, como líderes, Pai, desse ministério, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos santifica para estar à frente da tua obra em nome do Senhor Jesus. Pai querido, tenha misericórdia, Pai, dos políticos desse país, abençoe, santifique eles, santifica, Pai, põe neles bondade do Senhor, benignidade do Senhor, a justiça do Senhor, tira eles, Pai, do caminho da corrupção, Pai, em nome do Senhor Jesus, ensina eles a cuidar da causa do pobre, do justo, do desamparado, daqueles que moram em péssimas condições de moradias, Pai. Tende misericórdia daqueles que estão na fila do SUS esperando por cirurgias, por consultas, Pai, especiais, por medicamentos. Tenha misericórdia, Pai. Somos pobres e necessitados, mas é o Senhor que cuida de nós. Tenha misericórdia em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. E que toda opressão caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de opressão, todo espírito de vingança, todo espírito de maltrato, todo espírito de engano caia por terra em nome do Senhor Jesus. Não seremos oprimidos, não seremos, porque nós somos do Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, dê ordem a teus anjos a nosso respeito, ao respeito de cada um dos nossos familiares. Nos santifica, Espírito Santo, do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito. Nos santifica como mulheres, da mais velha à menor, da mais velha à criança de peito. Senhor, nos faz santos, Senhor, santos para Ti, separados para Ti, pessoas sem maldade, pessoas sem má índole, pessoas sem agressividade, pessoas sem arrogância, Pai. Tira de nós, Pai, toda maldade, toda perversidade, Pai, toda impureza, Pai. Toda impureza, Pai, tira de nós, Pai, nos santifica para Te adorar, Pai, para Te servir em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque nós Te louvamos, Pai, e Te amamos. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de portas abertas, uma semana da cobertura dos Teus anjos. Não deixa um homem mau, mulher má, mulher perversa, homem perverso entrar na nossa casa, se aproximar da nossa família, se aproximar das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, Pai. Nos cerca, Pai, com a cobertura dos Teus anjos, miríades de anjos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que só abra para nós as portas que forem do Senhor. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Um beijo, fique com Deus, amo você.